Estamos de volta com mais um episódio aqui no Pode Ouvir. E eu já, de primeira mão, convido você a permanecer aqui pelos próximos 40 minutos. Porque a convidada de hoje, ela tem missões e com uma juventude para gastar em energia na presença de Deus. Como todos sabem, o Pode Ouvir é um podcast que traz histórias de fé e de relacionamento com Deus. E hoje, em especial, eu trago aqui a pastora Hannah Vitória para contar um pouquinho dessa história, porque eu não sei nem por onde começar, porque é tão jovem que eu chego a dizer que tinha para mim 14 anos. Mas a gente sabe que o Senhor favorece algumas pessoas, né? E aí você é uma favorecida. E eu estou muito alegre por receber você aqui para contar um pouquinho dessa história. Para quem não sabe, né? Pastora, sim, já vai se apropriando disso, porque a missão que ela carrega é grande. E ela é missionária, com grandes desafios na Amazônia. E o Senhor colocou no coração dela esse projeto. E ela tem levado à frente uma missão do Evangelho. E eu quero aqui dizer, muito bem-vinda. Pastora, desde já, muito obrigada pelo convite. É uma honra poder compartilhar um pouquinho dessa missão que a gente vem percorrido aqui na Amazônia. E é um prazer imenso estar aqui no Pode Ouvir. Eu digo que eu vou aprender muito, viu? Porque eu vejo que você anda bastante. Você de vez em quando desce aí o interior, e a última viagem eu acabei acompanhando, você fazendo um lindo trabalho com crianças, e eu tenho certeza que isso é para escolhidos. Quando o Senhor ele coloca algumas pessoas na lista, sabe, para estar aqui no Pode Ouvir, ele sempre entrega uma palavra. E ele trouxe uma palavra para nós duas. E a palavra está em Marcos, capítulo 16, e o versículo é o 15. E diz assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Você entendeu bem isso, né? Muito. Agora eu pergunto, desde quando? Porque isso começou como chamado, desde quando? Sempre foi assim? Mesmo se relacionando com Deus e a missão junto, como responsabilidade? Porque é uma responsabilidade social, cidadã. Ela não é só ministerial, né? Mas sempre foi assim? Ou o Senhor já chamou desde o ventre? Como é que é esse negócio? Então, desde o nascimento, eu posso dizer assim que, como eu sempre falo, todos nós temos uma missão. Nós só devemos saber qual é ela, né? Desde o ventre da minha mãe, eu posso dizer que tinha um chamado, porque eu nasci com uma doença incurável, que era chamado de disritmia cerebral. E essa doença era para paralisar totalmente no decorrer do percurso da criança até a adolescência, paralisar totalmente as atividades dessa criança. Então, a minha mãe, ela me entregou no altar de uma igreja, assim como Ana entregou Samuel. E quando ela me entregou, ela disse: Senhor, ela já não é mais só a minha filha, eu entrego ela a você, foi o Senhor quem me concedeu, então ela irá fazer a tua obra, a tua missão no decorrer desse tempo. Então, a partir daquele momento, a partir daquele tempo, ainda quando criança, tinha apenas 3 anos de idade, quando a minha mãe fez esse ato de fé, eu posso dizer que isso foi um ato de fé, tomava alguns remédios muito fortes, né, para conter alguns ataques que tinha, né, devido a essa doença. E quando aconteceu, quando ela entregou, ela estipulou um tempo. E ela disse: Deus, eu estipulo esse tempo para o Senhor curá-la. Se o Senhor curá-la, ela é totalmente sua, faça o que o Senhor bem entender, faça o que o Senhor quiser com ela. E no decorrer desse tempo, já resumindo um pouquinho tudo isso, eu fui curada, né, para a glória de Deus. E eu fui curada dentro do meu quarto. Minha mãe, ela fala que eu estava olhando para uma janela, olhando parada. E, definitivamente era uma criança totalmente imperativa. Então, uma criança imperativa parada, olhando para o nada. Dificilmente, Difícil. né? Enfim, só o fato de ser criança já é difícil. E ela disse que quando eu fiquei parada, olhando, ela me chamou. E eu não olhava. Ela disse que quando eu olhei para trás, por isso assim, sabe aquela cena de filme? Quando eu olhei para trás, eu comecei a chorar. E ali naquele momento ela disse:
Eu vi a mão de Deus. A partir Amém. daquele momento, eu posso dizer que fui curada, né? E desde aí foi um percurso no meu ministério, na minha vida, onde o inimigo também quis nos tirar do propósito, porque normalmente quem tem um propósito, Satanás, ele vai tentar fazer de tudo para impedir o cumprimento desse propósito. E ali, pastora, no decorrer desse percurso, com 11 anos de idade, o Senhor me chamou para o ministério. Mas eu não quis ouvi-lo, porque eu era adolescente e queria curtir a adolescência. E andava de skate. Muitos, né? Nem todo mundo escolhe esse caminho logo de imediato. Mas o Senhor deixa um decreto, ele fala de nação eleita, sacerdócio real, e, né, e esse vigor da juventude que tem uma vitalidade, uma energia que gasta toda, né, para o Senhor, e você entregou logo. A Bíblia vai dizer, jovens eu vos escrevi, em outras traduções, jovens eu vos escolhi porque sois forte, e você pode vencer o maligno. Ele cita jovem bem grande, sabe? Só que a gente acaba gastando essa força com algo fora da presença de Deus. E quando a gente entra na presença de Deus, acaba que a gente já se sente enfraquecido. Qualquer coisa a gente já quer se afastar, se desviar desse caminho. Então é por isso que Deus ele sempre trabalhou com jovens. E isso é muito legal, porque a Bíblia inteira ela vai citar ali, Deus ele sempre trabalhando com as crianças, ele sempre trabalhando com a juventude, e eu tenho costume de dizer que igrejas que não trabalham com crianças e com jovens não é a igreja do amanhã, porque a juventude e as crianças é a igreja do agora, e para preparar essa igreja do agora para o amanhã, nós precisamos de crianças e adolescentes e jovens. Então, e você entendeu isso logo cedo, desse momento quando aconteceu a cura, porque para todos aqui que estão acompanhando a história, né, da pastora Hannah, missionária, enfim, ousada, adoradora, labareda, eu vou chamar tudo que Deus quer, né? Em espírito e em verdade, é novidade. Pode ter sido contado várias vezes em tantas ministrações que eu sei que você prega, desce aí, e está em várias igrejas, vai a vários lugares, né? Em outros estados. Então, nem todo mundo ouve como nós estamos ouvindo, que vai levar muitos corações à certeza de que o Senhor ele cura. Isso. E você recebeu essa cura como criança e você entendeu de imediato a missão e entrou para dentro do ministério. Nesse percurso, né, nesse percurso dessa, eu digo que é transformação, a minha família ela não era cristã, minha mãe ela acabou se afastando dos caminhos no decorrer desse tempo, né, devido às dificuldades da vida, e se afastou. Então, assim, eu não tive um contato direto com a igreja. Eu não nasci num lar cristão. Eu posso dizer que eu não tive aquele acompanhamento quando criança, quando adolescente, para uma igreja local. Então, por isso que eu passei para os 11 anos. Com 11 anos, eu fui convidada para um culto de adolescente. Foi o meu primeiro contato com a igreja. Quando o Senhor ele me chamou num culto de adolescente, e ali foi aonde eu não quis. Eu disse, isso daqui não é pra mim, esse negócio é muito chato. Eu acho que deve ser a prontidão da resposta de cada escolhido. Porque eu também disse não, viu? Se você vai, eu também, não, sim, isso não é pra mim não sou capaz de fazer isso não sou esse padrão que tu tá esperando de expectativa. E era um adolescente, eu não posso dizer que rebelde, mas caminho da rebeldia. Andava de skate, estava com amizades que não convêm. E é uma das coisas que mais nos afasta da presença de Deus, são amizades que não convêm de Deus. Tá aí, um ponto que você colocou. Falando para essa juventude aí, né? A influência e as companhias da qual você precisa ser vigilante. Porque senão você sai da presença e não cumpre a sua missão. Aqui, por exemplo, hoje na geração que nós estamos vivenciando, pastor, é uma geração de influenciadores. Mas acabam sendo influenciadores para aquilo que não convém. Só que o Senhor está chamando não uma geração de influenciadores, mas uma geração de adoradores que levarão simplesmente ao Pai a verdadeira adoração. Isso é influenciar. Porque Jesus, em nenhum momento, ele foi taxado como um influenciador, mas ele era um influencer. E aonde ele passava, ele levava a verdadeira adoração contínua. Então, ali, nesse processo de 11 anos, foi quando eu fui o meu primeiro contato com uma igreja, né? Sempre visitava as igrejas que me convidavam. Eu fui para Adventista, eu fui para Batista... Fui para só lembrando que não se trata, né, de denominações e tal, mas foi a sua busca. E aonde você se encaixava. Isso. Os convites eu achava muito legal, então, assim, de certa forma, eu estava envolvida nesse período, né? Mas aí, quando eu saí, né, não quis, passou aí 11, 12, 13 anos de idade, né? Minha família não estava dentro da igreja, mas com 14 o Senhor me chamou novamente. Com 14 anos já foi muito mais diferente. Foi mais forte. Foi muito mais forte. Foi um contato direto, eu posso dizer assim. Eu fui para um culto
E dentro desse culto, onde uma pastora estava pregando, foi algo direcionado àquilo que eu estava vivenciando, né? Normalmente na adolescência a gente tem um mix de sentimentos. Algumas crises, né? Muitas existenciais, e a depressão e aquela coisa toda. Como às vezes é assim, uma situação que ninguém entende, mas opressor, né? Muito. É uma expectativa, uma ansiedade de saber o que vai ser, qual profissão você vai, né, ter. São umas preocupações que o adolescente ele narra. E a gente convive, né? A gente tem vizinhança, amigos, Sim. sobrinhos, e a gente vai tentando entender o que está acontecendo. E aí, esse momento, ele é fundamental, vir um testemunho de alguém que diz assim, olha, né, o Senhor esteve comigo no momento que eu não sabia o que fazer. Isso. Mas as pressões são grandes de Muito. influência. Porque normalmente a ansiedade ela é o excesso do futuro, então a gente acaba trazendo para si aquilo que ainda não aconteceu e aquela ansiedade. E simplesmente Que às vezes é numa pergunta, viu? Isso. Hannah, sabe aquela pergunta que diz assim, o que você vai ser? É uma pergunta muito complexa para fazer para um jovem. Ou dizer assim, você já escolheu sua profissão? Muitos não sabem responder, e aí isso se torna tão grande. É verdade. Né? Mas uma coisa é certa, todos, independente de profissão, daquilo que você pretende realizar em sonhos, projetos, o Senhor espera que você seja um adorador. Com certeza. Em todas as oportunidades. Imagina você que está se formando agora, né? Você está aí numa formação de enfermagem. A utilidade disso na missão vai ser grandiosa. E foi por isso que eu escolhi a enfermagem, né? Eu passei em biologia na UFAM, acabei não querendo aquilo. E eu acho muito legal, mas não era algo pra mim, né? Naquele momento eu disse, Deus, eu preciso de uma profissão onde venha estar encaixado dentro do evangelho. Então, quando o Senhor ele me chamou com os 14, voltando um pouquinho ali, foi aonde eu entendi sobre essa missão. Eu nunca quis ser missionário, eu queria ser mochileira. É melhor, né? Eu quero viajar o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Só que quando o Senhor me chamou, ele disse, não, você vai viajar, mas você vai levar o meu evangelho. Amém. Então, ali foi aonde eu falei, Deus, eu quero isso aqui. Então, a Bíblia vai dizer, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Então, é interessante a gente saber que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiando nele, ele toma conta do nosso presente e do nosso futuro. Ele muda tudo. Estar no centro da vontade de Deus, pastora, é entregar o meu eu, é entregar as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. É saber que a minha vontade já não tem mais nenhuma finalidade, mas a vontade de Deus sobre a minha vida, ela sim é o cumprimento. Então, é algo que o Senhor, ele colocou desde o princípio, né? Tive esse primeiro contato com o campo de missões muito cedo, com 15 anos de idade, já estava pregando o evangelho, fui ensinada na igreja local onde eu estava, né? Fui ensinada a como ler a Bíblia, como ministrar, a como jejuar, eu não sabia, eu era jovem, né? Jovem, adolescente ali. E quando teve um pastor que sentou a importância de ter um pastor. Hoje... Eu tô numa fase, sabe, de gripe. Então é importante a gente, né, se respeitar nesse limite. Porque a gente tá aí, vivendo esse inverno amazônico, hora sol, hora chuva. É isso mesmo. Perdão, mas vai aí tomando água e vai dando tudo certo. A gente tá nesse, né, episódio da qual a liberdade e a naturalidade, a gente precisa ter tranquilidade. Então, vamos na paz. Mas me diz uma coisa. Nesse momento da qual você entendeu que precisava retroceder, deixou biologia, né, na Universidade Federal, que às vezes é um sonho de muitos jovens. E aí você disse, não, é hora de refazer a rota. Não vou parar para poder retomar. Isso deu uma certa crise, tal, de no momento pensar, olha, a missão me chama, mas também eu tenho uma profissão e eu preciso escolher, unindo os dois. Isso foi uma coisa imediata? Não foi algo imediato, foi aonde o Senhor, ele teve que, em oração, ele teve que confortar o meu coração e falar, eu tô cuidando do teu futuro. Porque, assim, de fato, era algo que eu não esperava, mas a minha família esperava. É algo que a gente estudou para aquilo, né? Eu fiz para medicina, passei em biologia e ainda tive ali uma pontuação boa para entrar na enfermagem. Então, eu tive entre biologia e enfermagem. Então, eu falei assim, biologia não tem como. Eu não tenho como, porque é algo que não vai encaixar agora. Mas sabe, quem sabe... Eu fiquei pensando, ser uma docente em biologia e tentar falar desse evangelho dentro das salas de aula. Só que assim, era algo que eu queria estar dentro do campo de missões. Era o que eu queria, sabe? Então eu falei, Deus, você vai guiar no propósito correto, na minha decisão correta. É muita sabedoria, viu?
o ouvir e procurar saber o que Deus quer. Nem todo jovem tem isso, né? E você já veio com esse direcionamento, passou pelo momento de questionamento, mas teve direcionamento. Muito. Isso é viver já, desde agora, uma garantia de que o Senhor cuida de todas as coisas. E aí decolou na enfermagem. De fato, né? Foi uma... Eu falei, Deus, se o senhor tá nesse controle, eu peço uma confirmação. O senhor vai me dar uma bolsa de universidade. Então, assim, a gente já jogou... Jogou nos peitos dele já, né? Aquela coisa. Assim, Você vai tá ter comigo. que dar uma bolsa. Porque se eu passei em biologia e não iria pagar nada, por isso o senhor vai me ajudar. Em enfermagem. Isso mesmo. E assim ele fez. Isso, de fato, foi o Senhor, abriu, enviou pessoas, conexões, né, e hoje, graças a Deus, já tô no 9º período e já tô finalizando, né, iniciei ali com 18 anos de idade, a faculdade. Tudo foi muito rápido, muito jovem, muito intenso e logo, sem dúvida de que você já teria uma carreira, uma missão muito bem delineada, né, O assim, Senhor, no reino... Pastor, é interessante, você falou agora, o Senhor, quando ele joga uma missão sobre a nossa vida, é interessante a gente saber de uma coisa, é que ele tem pressa. Para aqueles que são escolhidos de fato, quando ele nos chama, ele tem pressa. E aquela pressa santa, sabe? Onde ele diz, eu tô voltando, você precisa compartilhar desse evangelho. Você precisa compartilhar dessa palavra. Pessoas ainda precisarão ouvir. E a Bíblia vai falar explicitamente sobre isso, que ele ainda não voltou, porque tem pessoas que ainda não o conhecem. Então, dentro desse caminho de missões, dentro de comunidades ribeirinhas que a gente vai, fora aqui de Manaus também, a gente vê o quanto que tem pessoas que ainda não conhecem esse evangelho. Então, a palavra pressa do Senhor, ela é imediata. Nós é que retardamos. Muito. Nós é que dificultamos aquilo que o Senhor já quer fazer nas nossas vidas, porque a gente fica ali, travando o processo. De né? fato. E feliz a sua vida, né? E de muitos que entendem logo de imediato, para que os percursos sejam menores, sabe? As pedras de tropeços, né? Elas sejam menores, porque são... menos frustrações, né? Menos desespero, menos agonia, tudo é menos quando você já tem uma direção de Deus para as coisas na obediência. Então eu imagino que você teve que obedecer bastante, né? Algumas vontades próprias, renunciando para poder seguir com essa missão. Mas aí, eu sei que o tempo passou, essa caminhada, né? Hoje já está aí com alguns anos. E uma história já tá meio que construída. Metade da vida já tá aí. Pastora Hannah tem 23 anos. Não, tem 17, né? Como eu pensei. É porque não é de montão perguntar a idade da mulher, né? Então 23 aninhos. E metade já do caminho aí, eu falo. E uma história já tão linda. Tão dedicada a vidas e famílias segundo o Evangelho. E você não tem hesitado em fazer isso que a palavra libera sobre você, porque o versículo é para mim e para você, mas é dedicado à sua história. E o Senhor disse que você não hesitou em ir. Você foi e está indo. E não deixa de pregar o Evangelho, e assim para que todo aquele possa ter a oportunidade como criatura. Então você chega, deixa a porção, deixa a semente, libera e deixa o Senhor fazer a manifestação dele de poder, porque quando você chega com... Além da palavra, você também ainda chega com recursos, você chega com alimento, você chega com aconchego, com um beijo, com um abraço. Você chega com a presença. De fato. Né? E isso faz toda a diferença, aonde são lugares muito distantes. Olha, eu tenho aí alguns municípios já visitados, quantos são distantes e são carentes, né, de muita assistência. Então, ter o papel da igreja e ter o papel de um missionário que entende a missão que o Senhor deu é o cuidado de Deus diretamente com o povo. Então, eu já deixo aqui os agradecimentos por você estar aqui, se permitir, mas principalmente obedecer ao Senhor e cumprir esse chamado. E como é que é essa agenda? Porque, né, é uma agenda que tem que administrar. Estudar, trabalhar, né, a serviço do Senhor, missionária, e aí eu diria assim, é um hobby, porventura, cantar? Porque é tanto talento para uma pessoa só, né? O ministério se iniciou cantando, aí depois foi com a palavra. Hoje a gente complementa, sabe? Toda vez antes das ministrações a gente canta ali. E eu acredito que nós temos dons e talentos e a gente deve saber usá-los. E tudo isso para a glória de Deus, né? Então, para edificação da igreja de Cristo, né? Tudo isso. Então, não chega a ser um hobby, mas chega a ser... um chamado mas também percorrido. É lindo. Já são quantas músicas
né? Eu tenho gravada, recentemente, tenho gravada 3, tá no Spotify, na Deezer, no YouTube Music. E aí o Senhor deu talentos a mais, né? As cordas vocais abençoadas, a palavra viva no coração. Aí você tem a obra, e o Senhor diz que ela é, né? A fé sem obras é morta. Então você tem a obra, que é vivíssima. Então, para quem quiser acompanhar, vai lá nas redes sociais da pastora. Fala aí quais são as redes sociais para, né, todo mundo seguir. @ O meu é @Hannah_Vitória_Botelho. E o da Missões Life, se você quiser acompanhar a nossa missão, é @missio.is.life. Pronto. Então é só conferir todo o trabalho, todo o cuidado e a programação. E se você quiser ser um doador, porque eu sei da responsabilidade que é você manter isso, né? Mantenedores, semeadores. Vai lá e faz a tua missão. Às vezes as pessoas ficam se perguntando: o que eu posso fazer? Eu queria fazer alguma coisa, mas não sei como. Tem povo de Deus para fazer. Se é sua função ser mantenedor, então mantenha, né, o ministério da qual tem uma ação para executar quando você não pode ir. Muitas pessoas deixam de fazer esse papel cidadão porque eu não gostaria de ir, mas eu gostaria de manter. Então mantenha a obra e faça com que isso continue acontecendo. De fato. Né? E aí, como é a organização de vocês como missão? Porque é a missão Life, né? Como é que funciona? Como é que é? Eu quero participar. Se for, Ótimo. né? Pessoas agora estão interessadas. Como é que eu faço? Eu me inscrevo? Eu participo de um processo seletivo? A gente tem 2 vezes o recrutamento missionário no ano, né? Então, a Missões Life, ela é uma organização sem fins lucrativos, onde reuniu vários missionários, ou seja, várias pessoas que não sabiam que tinham propósito de missões, mas dentro do campo de missões foram identificados. Porque o recrutamento missionário é para isso. Então, a gente faz 2 vezes no ano, a gente recruta pessoas que nunca tiveram experiências em missões. Porque um dia eu também queria aprender e eu não sabia como. Então, teve alguém que me recrutou para o campo de missões e que eu aprendi de fato e que aquilo ali era a minha missão, né? Então, o recrutamento missionário, ele vai te ensinar como é que é a vivência no campo de missões, como é que é a vida do missionário dentro do campo de missões, como é que é essa vivência direta com o povo ribeirinho, com o povo indígena, ou seja, a missão urbana, a missão transcultural. Então, dentro do recrutamento, a gente tem a extensão e a gente tem a curto prazo, ou seja, a longo prazo e a curto prazo. Então, a gente tem aí missões que é sexta, sábado, domingo, assim como também tem missões que é de segunda a domingo, né? Então, vai depender muito da disponibilidade. A gente recebe missionários dos Estados Unidos, a gente recebe missionários de Minas Gerais constantemente. Ano que vem a gente já vai ter a nossa primeira conferência de missões, onde vai trazer um pastor da África, um pastor de Minas, que ele é do Missão Resgate, que é da Igreja Perseguida, né? Então, assim, tem todo o recrutamento missionário chama tudo isso. E dentro desse recrutamento, eles têm a vivência como um missionário dentro do campo. Da última vez que nós tivemos. A prática total. Da última vez que nós tivemos foi agora, em outubro, né? E em outubro, quando a gente fez, a primeira missão de várias pessoas que ali estavam foi um baque. Alguns já identificam, isso aqui não é pra mim. Tem isso, não é pra mim, foi boa experiência. A gente respeita porque o recrutamento missionário, ele é pra isso. Ele é pra respeitar a decisão, sabe? Então, se você não se encaixa dentro do campo ribeirinho, você se encaixa dentro da sua igreja local. Porque a primeira missão é dentro da minha igreja. Pra depois eu fazer fora. Se eu não faço dentro, eu não faço fora. Então, você vai preencher uma lista ali, a gente tem um processo seletivo, óbvio. A gente entra em contato com a liderança. A gente fala quais são os requisitos para entrar e assim como a gente também pergunta o que essa pessoa faz. Então, a gente tem uma lacuna para preencher dentro da inscrição, onde você vai dizer o que você faz na sua igreja. Hannah, eu bato foto. Tá tudo bem? Então, vem. Eu canto? Bem. Eu varro a igreja, vem. Você é essencial dentro do campo. Ou seja, não tem justificativo para dizer que você não faz. Não é possível que tu não faça alguma coisa, Por incrível que pareça, quando preenche, não coloca nada. Então, assim, não é útil dentro do campo de missões, quem não é útil aqui fora também. Eu digo isso porque se nós não fazemos aqui, nós não vamos fazer lá. Entendeu? Eu não tenho utilidade dentro da minha igreja porque eu não quero. Um exemplo, né? Então você não vai conseguir ter utilidade dentro do campo de missões. Porque você não se envolve, é um contato direto. Então eu falo sempre que o chamado de missões é para quem tem um chamado. Porque é uma responsabilidade muito grande, organização, você levar a palavra do evangelho. Você chegar lá e ver uma igreja, um pastor, onde ele está há dias sem vontade de pregar o evangelho, porque ele cansou. E quando você chega lá com a injeção de ânimo, e você vê ele se alegrando com aquilo, sabe?
com as Aí ações. você entende a unidade, né, da Totalmente. comunhão do corpo de Cristo, né? Totalmente. A chegada em si, a entrega, ativando novamente aquilo que estava como expectativa de fé. Isso. E que é é uma missão, não tem outra palavra. É preciso se encaixar, é preciso se identificar e também ser útil. Então, nem todo mundo tem esse chamado. Falo de estar em campo, mas todo mundo tem uma missão. Tem. Né? Segundo o propósito, Precisa só saber qual é. você precisa só saber se encaixar. Então, assim, eu confesso a você, né, que cada um tem o seu talento, mas eu não sou dotada de tantos talentos assim como você. Eu não canto nada, né? Aquela, mas eu adoro. Aí, então, tem diferença. Né? A gente tem um campo missionário pelo ministério e fazemos esse trabalho também. Então, eu sei o quanto é cuidadoso e entendo também o quanto é importante esse papel para chegar numa comunidade e fazer a diferença com assistencialismo. E também como principal, que é a palavra de Deus, e trazer sempre uma esperança, né, para perspectivas do amanhecer, né? E aí a gente chega com saúde, com áreas, né, da saúde, Sim. da educação, da capacitação. Então eu imagino todo, né, o trabalho de vocês, porque além de ver, né, tem uma ideia por conta de termos isso também como uma atividade de obra, fazendo dentro e fazendo fora. Então, e coube ao Senhor, assim, também ainda ordenar, né, a responsabilidade de levar o evangelho como ensino, né? Então, eu fico imaginando aqui com você, eu não consigo, sabe, não voltar atrás e não me lembrar, de repente, lá, o quanto o Senhor, ele insistiu para que fosse mais rápido. Sim. Que fosse mais, como a pressa que ele bem diz, né? Que tivesse sido mais rápido e mais intenso e compreendido mais rápido. Mas coube, cada um tem seu tempo. Sim. E assim, é admirável o tempo que chegou para sua vida, que foi mais rápido, que você respondeu à expectativa do céu. E nós aqui nos unimos, né? Nesse momento agora, com o tempo de Deus também. Para minha vida e para aquilo que o Senhor tem. Perfeito. E aí, me conta uma coisa. A vida profissional já tá resolvida aí, né? Vem enfermeira, já entendi, né? Aí veio as missões, né? Como um projeto, como fundação, né? Missões Life. E a responsabilidade como chamado. E aí a visão também empreendedora resolveu, assim, aflorar, né? Nasceu de repente. Como foi? Conta aí dessa, né? Hannah Vitória Story, né? Isso. Ah. Na realidade, a gente tinha a Zoe Store, né? Que era totalmente voltada para dentro do campo de missões. Onde era Loja Vida, né? Ali. E a gente, tudo que era destinado ali era para dentro do campo de missões. E aí surgiu dentro da Zoe Store a Hannah Vitória Store. Por quê? Todas as vezes que a gente ia para as ministrações, a gente sempre faz aquela montagem de look. Uhum. E as pessoas falavam, onde é que você compra isso? Como é que a gente faz? E aquilo era muito legal. Eu falei, tive uma ideia. E eu apresentei diante do Senhor esse projeto. E a gente tem uma equipe, graças a Deus, de organização. E aí eu falei, olha, a gente vai tentar fazer esse projeto. E todo esse valor, 75% de tudo isso vai para dentro do campo de missões, é entregue ao Senhor. Uhum. Então ali foi aonde eu falei, a gente tem que evangelizar também de mais outras formas. Se não é dentro do campo de missões, eu posso colocar uma blusa onde Jesus te ama. Então é interessante você ler aquilo e dizer, poxa, a pessoa tá dizendo que Jesus me ama. Então, assim, será que de fato ele me ama? Eu vou lá e converso. Daí já tá impulsionando para você pregar o evangelho. E ali dentro eu falei, vou ter uma ideia, sabe? E a gente começou a montar isso, mas não, tava só um papel. Só no papel. E eu montava os lookzinhos só no papel. Não, porque eu sei que você foi eleita ali, né? Nos bastidores, e os seguidores falam que você se veste muito bem, que é versátil, né? Que é descolada, mas é santo. Né? Definitivamente. E aí você traz uns looks e umas montagens muito bonitas entre beleza, elegância, modernidade e moda. Hoje, aqui a gente tem que entender uma coisa, que o nosso testemunho é o que mais prega por nós. Então, como eu falo, como eu me visto, como eu me expresso, também é uma forma de eu pregar o evangelho para alguém. Então, é interessante a gente saber disso, que até da forma que eu me visto, eu posso estar pregando. Alguém vai ser identificado por isso, sabe? Então, o tempo todo, onde Jesus passava, ele era identificado como alguém que era diferente. Não somente pela forma que ele se vestia, mas como ele se expressava, a atitude que ele tinha. Então, hoje, o que a minha juventude precisa entender é a sua forma de falar, se expressar, agir, se vestir, também prega por você.
Que delícia! A gente aqui, né, transitar, acredito que a gente ainda vai acabar se encontrando, porque os projetos de Deus não vão parar na sua mente criativa. Tudo que for ao propósito da missão, que ele vai prosperar, e sem dúvida, com a sua dedicação, né, por aquilo que ele colocou no seu coração, se tornando muito maior, vai gerar frutos para sustentar e manter esse propósito. Então, eu não tenho dúvida de que tudo que for novo de Deus, saiba que é Ele mesmo que está te dando para esse compromisso cada vez mais crescer dentro do seu coração, né? Então, a gente chega nesse momento para falar da visão empreendedora, né? E às vezes parece, para muitos, só um negócio, mas quando vem conhecer os bastidores, que é o que você trouxe aqui, olha, quem é que dá 75%? Né? Vamos falar a verdade aqui, né, pastora? Poucos. Mas o Senhor diz que quando Ele te coloca no pouco, é para poder examinar a tua fidelidade. Porque quando Ele te colocar no muito, você não vai se confundir, né? É isso mesmo. Então, é essa a mensagem principal. Então, tudo que vier surgir de ideias e que vierem novas pessoas, né? E que venham investir nisso também, é o Senhor mantendo aquilo que você tem se dedicado com compromisso todos os dias. Então, todos os dias a missão da pastora Hannah, todos os dias, quando acorda pela manhã, Obrigada, Deus, pelo dia de vida. Mas todos os dias a minha missão é dizer, eu preciso ganhar mais alguém para Jesus hoje. O evangelho está sendo espalhado, eu preciso entender que tem alguém que está precisando de ajuda. Sabe, ganhar aqueles que talvez já estão até mesmo ganhos para muitos, mas está vivendo uma vida de perdição. Para algumas pessoas eu posso dizer assim, fulano, ele disse que ele tem uma vida ganha, mas quem sabe ele não tem ainda. Então a gente vai lá e fala, olha, Jesus, ele tem um propósito na sua vida. Então onde a gente vai, até num restaurante, eu posso pregar para o garçom. Ele vem, conversa, não é uma abordagem onde você tem que ter, sabe? Uma abordagem específica. Não dá pra separar, né? Não dá pra gente ter uma vida que não represente o Senhor o tempo todo. Não, vai na academia, malha, sendo testemunha, né? Ou dando testemunho. Vai no restaurante, dê testemunho de relacionamento, de atendimento, de comportamento. Vai pra faculdade, se mantenha firme diante de tantas influências, né? Eu que venho da academia, sei exatamente o que é isso, a responsabilidade da influência. Então, eu procurei ser uma docente, professora que influenciava os alunos e sempre levava uma palavra de Deus. Eu dava no meio da aula, eu enfiava um versículo e assim eu, né, não infringia a legislação ali do ambiente público e acadêmico que tinha o seu regimento. Mas eu nunca fui assim perseguida por isso, mas bem me identificavam. Então, eu seguia porque eram porções. Eu sabia que eu tinha o meu compromisso acadêmico, mas eu não deixava de falar e lembrar ao final da aula. Então, sabe quantas vezes ao final da aula eu tive alunos para orar, sabe? Aquela vida mesmo. E comercialmente, porque a vida também é assim, né? Comercial, a gente também tem o dia todo de outras atividades, não é diferente. Então, no trabalho você tem que representar Cristo, na academia você tem que representar Cristo, no restaurante você tem que representar Cristo. É isso mesmo. E em todo lugar que você for, você leva esse id. E a palavra é clara, vão por todo mundo. Então, o mundo é cheio de possibilidades, países, estados, municípios, né? E a comunidade ribeirinha. E você tem feito isso de maneira exemplar. Eu estou aqui já certa que esse programa chegando finalmente, né? Mas já querendo um gostinho de quero mais, né? Porque você vai voltar aqui para contar os outros 23 anos para frente. Porque eu sei que tem muito chão ainda. Eu creio. Né? E para muitos lugares você está levando isso e trazendo essa juventude para esse despertar. Que é tempo de servir ao Senhor, buscar o Senhor e realmente entregar a vida para Deus, para ter uma história diferente. Olha que história linda. E essa é uma história de sucesso, uma história, né, da presença de Deus. Tem cura, tem salvação e tem missão. Olha aí, ó. Tem cura, tem missão e tem salvação. Que coisa mais linda. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por esse privilégio de aqui estarmos com você. E pra gente chegar nesse, né, encerramento abençoado de Deus, que mensagem deixa para esses corações que ouvem você agora? Ainda não sei qual é a minha missão. A Bíblia vai relatar vários discípulos, mas eu queria contar uma história bem breve de um avivalista de 1890. Quando ele veio, ele deu uma frase incrível, onde ele enchia simplesmente os estádios e ele
abordou isso de forma explícita, quando ele disse assim: nós só temos uma vida para queimar. E que essa vida seja queimada totalmente por amor ao evangelho aonde nós passamos. Então, você só tem uma vida. Faça ela valer a pena dentro do evangelho do Senhor. Não importa se for dentro do campo de missões, se for no seu trabalho, na sua faculdade, não importa. Queime por amor ao nome do Senhor. A Hannah ainda não tem uma missão, ainda não sei qual é. Que tal você começar a descobrir qual é essa missão? Então, vivenciando tudo que eu passei no decorrer da minha caminhada cristã, eu posso identificar hoje que eu tinha uma missão e eu tenho uma missão. Então, você tem um testemunho de vida, tudo que você vivenciou na tua caminhada. É interessante a gente entender que aonde nós vamos, o evangelho do Senhor habita dentro da nossa vida. Pedro queria se apartar desse evangelho, mas aonde ele caminhava, a presença o acompanhava. Então, onde você estiver, essa essência exala dentro de você. Essa tristeza de alma, esse abatimento que acaba tendo em nossos corações, ele é preenchido, essa lacuna vazia é preenchido com uma só coisa: o amor ao Senhor. Então, amar o Senhor teu Deus sobre tudo e todas as coisas, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, e tudo aquilo que a gente entregar nas mãos dele, ele há de fazer, ele há de cumprir. Então, eu não sei qual é a tua missão, mas eu sei de uma coisa, que você tem uma missão, basta saber qual é ela. Olha, esse foi o Pode Ouvir, né? Tremendo, abençoado e cheio de responsabilidade para você se encontrar e assumir a sua missão. Você que gostou do programa, já deixa aí ativado o sininho, né, para os próximos, e aproveita para compartilhar, para que essa mensagem chegue a tantos corações, porque ela certamente edificou o seu coração e o nosso coração aqui, e convictos de que nós estamos cumprindo um chamado, um propósito, porque assim está determinado em sua palavra. Até o próximo episódio, um beijo para todos vocês.